A maçonaria no século XXI, grandes desafios pedem soluções eficazes e urgentes. Por Dario Angelo Baggieri. Amados irmãos, esse assunto é tratado com muita preocupação por aqueles que realmente vivenciam e amam a nossa sublime instituição. Perspectivas sombrias se arvoram bruxuleantes nos horizontes. As estatísticas mostram que a maçonaria vem definhando, notadamente na Europa, na América do Norte, na Ásia, na Oceania, na África, na América do Sul, e o Brasil é o único país onde os números ainda permanecem favoráveis. Mas estamos vendo um desvirtuamento da doutrina sob múltiplos aspectos, com disputas de potências, vaidades pessoais, globalização canibalesca, com perversão dos bons costumes, falta de compromisso com a ordem, ritualística prostituída. Também a situação econômica mundial e de segurança pessoal em nossos templos estão impactando negativamente nessa análise. Vamos ter que encarar também a necessidade de avaliação sobre a participação feminina. Quanto tempo ainda irá prevalecer o landmark que proíbe a participação delas na ordem? A globalização e a divulgação maciça de nossa doutrina, sessões ritualísticas, trabalhos maçônicos, etc., fazem com que o perjurismo grace a velocidade meteórica, expondo de maneira até mesmo vulgar nossos augustos mistérios. Assim sendo, cabe lembrar que, apesar de todo o seu passado glorioso e ainda figurar no rol das organizações que se destacam no cenário mundial, a maçonaria, tal como várias outras instituições tradicionais, tem pela frente o desafio de conviver com as turbulências trazidas com o advento da pós-modernidade. De que forma uma organização tão rica em tradições e alicerçada sobre sólidos princípios morais, dará conta de singrar os mares tormentosos destes tempos pós-modernos, nos quais tudo é posto em xeque, das instituições às crenças? Como lidar com um novo, sem abrir mão de seus princípios e propósitos? Desafios enormes se avizinham. O que fazer? Como evitar o desmoronamento das colunas de nossa ordem? O que nos reserva o futuro? Há perspectivas de virarmos o jogo? Essas questões tiram o sono daqueles que realmente são maçons em verdade e essência. E para nossa tristeza, são uma minoria nos dias de hoje. O maior patrimônio da maçonaria sempre foi e sempre será o verdadeiro irmão, e não as vaidades pessoais, a portentosidade do edifício exterior, as medalhas ufanescamente exibidas por autoridades, dirigentes e outros pavilhões de avental, que vão de encontro à simplicidade e humildade que habitam nos corações daqueles que verdadeiramente receberam a luz do macrocosmo e persistem com ela, iluminando suas mentes e seus corações. Mas, como a ordem e seus membros, perguntamos: estamos qualificados para operarmos competentemente nesse quadro avassalador que se apresenta ao homem da sociedade contemporânea? Refletir para reconstruir talvez seja o lema a ser adotado pela atual geração de maçons, a fim de reestruturar a ordem maçônica nesse limiar do terceiro milênio. Em muitas situações, convivemos com os outros e com o mundo afastando-nos, desconfiando, destruindo. Isto e, não acolhemos, e claro, recebemos o mesmo em troca, tanto em termos de violência entre pessoas quanto em relação às catástrofes naturais, enchentes, secas e outras consequências da agressão ao meio ambiente. Ou seja, vivemos em conflito com a ordem natural das coisas e em desacordo com nossa biologia. Esse ânimo de não acolher, não compartilhar, dividir, separar, manifesta-se em todas as dimensões do cotidiano. O que propomos é apenas uma reflexão. Revolução muda tudo, menos o coração do homem. Nós, seres humanos, por natureza temos necessidade de explicações. Precisamos entender a nós mesmos, compreender os outros e o mundo em que vivemos. Dessa necessidade nasceu a ciência, e das aplicações dela originou-se a tecnologia. Entretanto, há outros domínios de nossa existência que não podem ser explicados pela ciência. Neles a tecnologia não atua, ou não age do modo objetivo, concreto e eficaz com que opera no lado mecânico e concreto do nosso viver. Esse imenso âmbito inclui os sentimentos, emoções, intuição e a subjetividade. Tivemos em Nova Viçosa, Bahia, o terceiro encontro de gestores de lojas maçônicas das Três Fronteiras.
A invasão da maçonaria no mundo e no Brasil foi retratada com um brilhantismo ímpar pelo amado irmão e pastor soberano do Grande Oriente da Bahia, Golbacomar, Gilberto Lima da Silva, que abordou com grande lucidez e com sua costumaz competência e dedicação, assunto tão preocupante, apresentando estatísticas dos últimos 100 anos da história da maçonaria universal. Projeta números preocupantes para o futuro da ordem no mundo, mas ressalva que no Brasil, as projeções são mais alvissareiras, e mostra razões de que estamos começando a trabalhar sobre o futuro da maçonaria. O neófito. A reflexão de mudarmos paradigmas de investimento pesado nas sindicâncias, deixando de inflar nossas oficinas com pessoas que são dignas de serem nossos amigos, mas não de serem nossos irmãos. Trabalhar a verdadeira liturgia ritualística, sem achismos, sem enxertos de outros ritos, com padronização por potências, evitando os verdadeiros disparates e heresias que presenciamos em oficinas de mesma potência, onde pavões se alardeiam em donos de lojas e fazem a sua vontade prevalecer até mesmo sobre nossas leis. Esse assunto é pulsante, controverso, até mesmo um pouco cabuloso, mas tem que ser levado à baila, para que possamos refletir no futuro que nos aguarda. O amado irmão Fenelon Barbosa dizia: somos todos egoístas em maior ou menor grau. Por outro lado, e também em maior ou menor grau, também somos todos altruístas, com exceção, e claro, das patologias sociais. Mas o fato é que em determinados momentos da vida a balança pode oscilar mais para um lado ou para o outro, a depender de um conjunto complexo de circunstâncias entrelaçadas. O egoísmo nos leva ao isolamento, à não participação, ao individualismo. Estreita e obscurece nosso horizonte mental. Conduz à competitividade, ao privilégio do valor econômico sobre os valores humanos, ao autoritarismo, ao nacionalismo xenófobo e à exclusão. O altruísmo nos conduz à socialização, à participação e à individualidade. Amplia e torna claro nosso horizonte mental. Leva à competência do conviver, ao diálogo entre o valor econômico e os valores humanos, a democracia, a nacionalidade e a inclusão. No egoísmo, a tendência é participar negativamente. No altruísmo, tendemos a participar de modo positivo. Seu pensamento nos leva a meditar sobre o início de nossa explanação. O futuro da maçonaria está dentro de nós mesmos, do verdadeiro irmão, e não dentro de potências, obediências e outras divisões que a vaidade nos infligiu ao longo da história da maçonaria universal. Tudo passa pelo próprio ser unitário maçom e se complementa no coletivo. Eis aqui um ponto da maior importância. Para viver a maçonaria é preciso, antes de tudo, evitar o mais possível as armadilhas do auto-engano. E ter em mente que, de um lado, nenhum de nós é totalmente favorecido pelo bom senso. E que, de outra parte, todos tendemos a resistir às mudanças, em maior ou menor grau. Assim, para aprender a lidar com o auto-engano, é necessário o conhecimento perfeito e vivenciar o vitriol. E neste ponto nos vemos diante de uma das formas mais comuns de auto-engano. Imaginamos, ingenuamente, que podemos nos conhecer sem a ajuda dos outros. E, ainda de modo mais ingênuo, imaginamos que é possível o autoconhecimento de pessoas isoladas do mundo. Para viver maçonicamente é preciso ter consciência do auto-engano e do autoconhecimento. O autoconhecimento implica conhecer o outro, e deixar-se conhecer por ele, e conhecer o mundo, e deixar-se conhecer por ele. Viver maçonicamente, portanto, ampliar ao máximo as ideias de diálogo e a vida em um processo de conhecimento. Logo, se quisermos conhecê-la é preciso saber como os seres vivos conhecem. Após tudo isso dito, podemos agora concluir que a essência da atividade maçônica é a inclusão do outro. Todos os caminhos a ela conduzem e dela retomam. Mas o modo de encontrá-los e as maneiras de trilhá-los requerem energia e persistência, num grau que desafia a todos nós. As sociedades totalmente administradas resultaram em sociedades quase que totalmente mercantilizadas. No mundo atual, caminha-se para a divinização do mercado, do dinheiro, do vil metal, que a tudo permeia e condiciona. Admitamos ou não, esses fatos fazem parte do nosso cotidiano. A maçonaria trabalha justamente em meio a essa cultura. Nossa tarefa é questioná-la, analisá-la, transformá-la.
O sucesso de nosso empenho constitui a diferença entre o desencanto e a esperança, não apenas a abstrata e poética, mas aquela a qual se somam a vontade e a ação. Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo à minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim convencido, parto para o embate sem levar em consideração dados concretos, materiais, afirmando que a minha esperança basta. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da esperança crítica, como o peixe necessita da água despoluída. Voltamos a afirmar que por mais que sejam escuras e sombrias as nuvens que se avizinha para a maçonaria, por mais que tenhamos pombos e outros pavões de aventais, ditando normas e mandando em lojas, por mais que sejamos expostos de maneira perjurada e prostituída em redes sociais, mídia, livros, publicações outras, por mais que ainda estava faltando o compromisso dos ditos irmãos com nossos usos e costumes, existe uma chama que teima de maneira titubeante em persistir mesmo contra todas as perspectivas contrárias, a chama da verdadeira luz. Essa não se apagará nunca e será sempre avivada, sempre que forem iniciados homens verdadeiramente livres e de bons costumes, de corações sensíveis ao bem e que sejam lapidados em sua caminhada pelo maço e cinzel, esquadrinhados pelo esquadro e o compasso, e tenham na singeleza do nível e do prumo, na força da alavanca do amor fraternal, a construção de seu templo da verdade, o templo interior de seu vitriol, das verdades eternas, onde a construção seja diária e que a cada dia sejamos melhores que o dia anterior. Quem viver viverá. A maior riqueza, a maior beleza, a maior força e a maior sabedoria da maçonaria existe dentro do verdadeiro irmão, o homem maçom. Isso será sempre eterno.